Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, buscando conhecer mais dEle, para que possamos ter uma vida abençoada aqui na terra, possamos nos conformar ao seu querer e à sua vontade. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Queremos declarar, Pai querido, que Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que reina nas nossas vidas. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor fale conosco. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Ou não amém? Amém. 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 Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de juntos estarmos na casa dEle. Estamos quase na reta final do nosso ano. Nós agradecemos ao Senhor porque Ele nos ensinou muito nesse ano de 2022. Nos protegeu, nos guardou, nos proveu. E devido à sua graça e à sua misericórdia, nós estamos vivos e estamos aqui. Aleluia. Iniciamos no dia de hoje mais um módulo dentro da Teologia da Alegria, com o título Dinheiro, a moeda do prazer cristão. Lucas 12:33. Está todo mundo de uniforme, viu? Vou vender, pode. Repete, pastor. Eu quero. Lucas 12:33. Lá na feira, 50 pontos, camiseta. Acho que é mais Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para nós outras bolsas, é isso? Outros bolsas. Para vós outros. Para vós outros bolsas. Para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro indestível nos céus, onde não chega o ladrão nem a caça consome. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Que bolsas nós temos feito, que nós temos acumulado? Está sem água, viu? Tem que sempre lembrar, quem toma água, olhar no galão de água, entendeu? Aí a pessoa só vai tomando, deve ter um pouco lá ainda, tá? Então, desde que nós iniciamos, nós temos falado sobre a condição de você buscar não nas coisas naturais ou nas coisas materiais a tua satisfação, mas sempre no Senhor. Então, em Lucas, Jesus está falando que as pessoas devem fazer bolsas que não desgastem, ou você deve estar atento a coisas que não sejam coisas naturais na sua essência. O dinheiro é a moeda do prazer cristão. O que você faz com ele, deseja fazer com ele, pode trazer ou levar sua felicidade para sempre. Nós vivemos num mundo material que nós não adianta a gente querer abolir o contexto financeiro, porque isso não existe, tá? Nós somos envoltos nas questões do dia a dia e tudo isso gira normalmente em torno do dinheiro. Mas o problema não é se você tem ou não tem, se você busca ou se você não busca, e sim o que você faz com ele, ou o que você deseja fazer com esses recursos. E aí, apesar de não estar aqui no contexto, o versículo de Tiago ele é muito claro nesse contexto, em que a gente pede e não recebe, ou melhor, a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, para nos esbanjar das nossas próprias vontades, dos nossos próprios deleites. O problema não é você ter dinheiro, o problema não é você querer buscar ter mais dinheiro, e sim você ter isso apenas para a sua satisfação, para você esbanjar. Quando você tem muito dinheiro, você esbanja. Quando nós temos pouco dinheiro, nós guardamos aquilo e sabemos administrar de uma maneira muito melhor. E aí eu vejo isso muito claro na minha vida e na vida de vocês, que quando a coisa está arrochada, a pessoa ela administra e ela vive tranquilamente. Mas quando ela está com muito dinheiro, ela sai gastando. E aí é celular, é isso, é viagem, é não sei o que. Não que essas coisas sejam erradas. O problema é que você junta recursos e olha só para você. Então nós
conversei essa semana com a Vânia, já tinha falado há uns 2 meses atrás com o André, depois nós vamos tornar isso oficial, tá? Em que nós temos que continuar ajudando as pessoas que padecem e sofrem. Então nós temos, por exemplo, a ação social, em que a gente ajuda lá na favela. E aí a Vânia começou a movimentar isso, para que a gente possa começar a entender que você pode comprar sua pizza, mas você tem que lembrar que tem alguém que não tem o arroz para comer. Você pode sair para viajar, você pode sair para passear, gastar 100, 200 reais lá no Coco Bambu, mas você também tem que lembrar que tem pessoas que não têm nada para comer na sua mesa, ou não têm o dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então a nossa visão, ela tem que mudar nesse aspecto. Por isso que ele fala, o que você faz com ele, ou deseja fazer com ele, pode trazer ou levar a sua felicidade para sempre, porque isso não satisfaz. Pode até parecer que você vê naquelas jornais ou naquelas revistas, aquela moça lá, aquela senhora tem lá 300 pares de sapato. Você acha que ela é feliz? Ela pode ter aquela alegria momentânea de fazer aquela compra, mas aquilo ali não é uma coisa que perdura. A Bíblia deixa muito claro que o que você sente pelo dinheiro pode te destruir. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Se você puder deixar marcado de alguma maneira em 1 Timóteo, nós vamos passear bastante em 1 Timóteo 6, 9. Primeira Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem na tentação e cilada, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha que coisa mais louca. Ele não está falando nem da pessoa que é rica. Ele está falando os que querem ficar ricos. Ou seja, a pessoa ela está com um intento, um foco único e exclusivo de ter dinheiro. Os que querem ficar ricos, primeiro, eles caem em tentação. Que tentação do quê? De fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. Tentação, e cilada. E em muitas concupiscências, desejos. Você, com esse afã de você ficar rico, você começa, puxa, quando eu ficar rico, eu vou comprar o carro tal, eu vou ter a casa tal, eu vou no restaurante tal, vou comprar roupa tal, vou poder fazer isso, fazer aquilo. Em muitas concupiscências insensatas. Por que insensato? Volto para o exemplo de 300 pares de sapato. Para quê? Para que uma pessoa precisa de 300 pares de sapato? Para que a pessoa precisa? E a gente vê naqueles filmes, né? O cara lá com 10, 12, 15, 20 ternos. Para quê? 50 gramatas. Para quê? Para que a pessoa precisa ter coleção de relógios? Eu preciso ter 10 relógios, 20 relógios. Concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína, porque ele nunca vai conseguir satisfazer o desejo do coração. Já falei para vocês uma vez, vou falar de novo. Tem uma estrutura, um pensamento dentro de da psicologia de um homem chamado Abraham Maslow. E ele inventou uma pirâmide que ele fala assim, que é a pirâmide de satisfação humana. E ele começa, a parte de baixo da pirâmide são os desejos, as necessidades básicas: comer, beber, vestir, morar. Então ele fala que a pessoa, primeiramente ela precisa satisfazer essa necessidade básica. Depois ela passa para um segundo nível, um terceiro, quarto, até que quando ela se encontra totalmente satisfeita, ela chega numa condição em que ela olha para o próximo como alguém que precisa de alguma coisa e começa a ajudar. Então, a ideia dele é: se esforce para que você possa atingir o mais rápido possível o topo dessa pirâmide, para que você possa ser o quê? Altruísta, você possa ser bom, você possa compartilhar suas coisas. O que acontece é, você nunca acha que saiu da necessidade básica. Se você não tinha carro, quando você tem um carro, aquele carro já não presta, e aquele carro tem que ser um carro com isso, com aquilo outro, e vai, tem que ser importado, não é só um, tem que ter dois, e aí eu tenho que ter um avião, e você vai embora. Não há satisfação. Nosso coração é um buraco
sem fundo. Por isso que a palavra de Deus fala que quando você retém dízimos e ofertas, o teu bolso é como se fosse um bolso furado. Porque você vai colocar para satisfazer o desejo do seu coração e você nunca se satisfaz. Parece que você não tem mais dinheiro. O dinheiro continua lá, mas você começa a criar tantas necessidades e desejos no seu coração que você começa a achar que está faltando e você não se satisfaz. O que você faz com o dinheiro pode servir de base para a vida eterna. 1 Timóteo 6 ainda, versos 18 e 19. 17, 18 e 19. Por favor. O 6, né? 6, 17, 18 e 19. Sim, mas o capítulo 6, né? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Exorta aos ricos do presente século, os ricos ou os pretensos ricos que vivem no nosso meio, para que eles não sejam orgulhosos, ou seja, que eles não achem que eles são melhores que os outros, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Nós depositamos a nossa instabilidade, a nossa confiança na instabilidade da riqueza? Sim. Tá bom o celular, filho? Beleza. Tá? Nós depositamos a nossa confiança na instabilidade da riqueza? Sim ou não? Sim. Se você tem dinheiro, você acha que você está bem. Se eu consigo fazer uma reserva, beleza. Se eu tenho um seguro, ótimo. Se eu tenho um plano de saúde, perfeito. Se eu tenho uma casa própria, melhor ainda. Então nós começamos a colocar, e não tem nenhum erro, nenhum pecado, nada disso. Se você puder ter um plano de saúde, tenha. Se você puder ter um seguro, tenha. Aí o Alisson passou por um revés aí, se não fosse o seguro, ele tinha se lascado. Entendeu? O Felipe estava com problema no carro dele, ele utilizou o seguro, economizou quase R$1.000, digamos assim, de guincho de um lugar para o outro, para fazer a manutenção do carro dele. Se você pode ter, tenha. Se você puder ter um plano de saúde, para você não enfrentar fila no SUS, UPA, demora, não sei o quê, estão aí orando para que saia a cirurgia do Felipe. Se você pode ter, tenha, mas não ache que isso é a solução. Ontem, engraçado, você falando de seguro, um dos folhetos, né, de ontem era sobre seguros de vida. E aí concluí o folheto falando que o seu maior seguro de vida seja Cristo. Perfeito. Então nós trabalhamos dentro de contexto natural e racional. Entenda isso. Nós temos que lutar para ter recursos, para ter bens, para ter provisão no momento de dificuldade, mas o teu seguro não é os teus recursos, é o Senhor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que faz com que as coisas aconteçam. Já contei essa história, mas ela é pertinente, vou contar de novo. Titia, falecida, ela era uma mantenedora da minha casa, da minha vida. Tá? Biblicamente ela mantinha grande parte. Quando ela faleceu, eu entrei em pânico. Falei, e agora? Que era algo que eu já conversava com a Rosângela há um tempo. Ela já faleceu há 2 anos. 3. Nunca voltou nada. Que mágica é essa? O Senhor, das coisas de Deus, Ele abre portas onde não existem portas. E Ele fecha portas que Ele acha que tem que fechar. Voltando para o texto. Exorta aos ricos do presente século para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para nossa alegria. Nós vivemos em tempos de instabilidade. Se você acha que está tudo normal, não está. Nós, como Brasil, nós não temos referência, pelo menos a nível nacional, de uma guerra.
Nós tivemos aí no nosso passado algumas dificuldades, alguns governos trabalhando, lutando contra algumas insurgências, tá? Pessoas que se levantavam querendo domínio. Já tivemos movimentos do tipo, vamos separar uma região do país para ser um país, tal. Mas nós nunca vivemos, por exemplo, o contexto da guerra civil, em que pessoas elas se levantam e elas se matam. Nós estamos em uma situação que isso pode acontecer, em que você pode ser encontrado na rua andando numa condição normal e a pessoa pergunte: você é PT ou não é PT? Você é do PL ou não é do PL? Você é Bolsonaro ou Lula? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Se você falar a resposta errada, o cara pode pegar uma coisa e dar um tiro na sua cara. É esse cenário que nós estamos. É instabilidade. Os caminhoneiros fazendo tal. Parece lindo e maravilhoso e não tem nada a ver, parece que é bonito. E eu conversava com a Shirley essa semana e ela falou assim que um dos grandes perigos que nós temos no Brasil hoje é que seja declarada uma guerra santa. E nós vemos o que acontece numa guerra santa lá no Oriente Médio, quando os islâmicos, em nome do Deus deles, eles matam. Eles jogam um avião em cima de torre e vai embora. Matam e morrem. Matam e morrem. Entendeu? E aí a gente pode entrar num contexto de guerra santa, em que as pessoas elas simplesmente falam assim: eu tenho que matar porque ele é o Messias. E eu já vi postagem no Facebook da cruz, da caricatura do Bolsonaro lá na cruz, ele sendo tirado da cruz como foi tirado Cristo por José de Arimateia. Entenda que nós estamos falando de condições extremas, e eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro. Eu estou dizendo para você que nós vivemos em tempos de instabilidade, e é o que ele está falando aqui. Não deposita a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que nós possamos praticar o bem, que nós sejamos ricos em obras, generosos em dar e prontos a repartir, sem meter a mão. Ver uma pessoa com dificuldade, realmente fala assim: eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Que nós possamos acumular para nós mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que você faz com os recursos financeiros atesta se você é filho de Deus ou não. Ele não garante a sua entrada, como algumas igrejas falam: olha, se você não der o dízimo, não der a oferta, você é ladrão, você vai para o inferno. Não tem nada a ver. Isso é ignorância e estratégia para tirar o teu dinheiro. Mas o que você faz com os seus recursos, ele demonstra se você está mais preocupado com a vida aqui na terra do que com a vida nos céus. E isso é muito sério. Esses versículos nos ensinam a usar nosso dinheiro de uma maneira que nos traga o maior ganho possível e mais duradouro. Em outras palavras, eles advogam, os versículos advogam o prazer cristão. Ou seja, que nós não iremos nos satisfazer no juntar os bens, e sim no dar os bens. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Foi assim que Cristo nos ensinou quando Ele entregou a sua própria vida. Estou falando para você tirar todos os seus recursos e entregar na igreja? Não estou falando isso. Não ouça esse tipo de conversa. Mas entenda que você tem que olhar para o próximo de uma maneira diferente. Pessoas estão padecendo. Pessoas estão morrendo. Enquanto você está preocupado apenas com o preço da pizza. 1 Coríntios 13:3. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse versículo, ele não está dentro do nosso contexto, e ele está trazendo uma coisa um pouco mais séria e mais grave, que é a condição das pessoas que acham que apenas o dar sem amor tem valia. Nós estamos falando que as pessoas elas devem dar. Esse versículo está falando que a pessoa está dando uma motivação que não é a motivação certa.
nós estamos falando, está ligado ao mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Se a gente não está amando o nosso próximo, a gente também não está amando a Deus sobre todas as coisas. Tá? É sempre o contexto do vertical, a trave vertical, para depois a trave horizontal. Nós temos que sempre pensar assim. E isso não importa se você tem muito recurso ou não tem muito recurso. Isso não importa se você tem um salário de 10 mil reais ou você tem um salário de R$1.000. É porque você não está prestando atenção aqui. Aí você está prestando atenção na Helena, aí a Bíblia cai mesmo, cara. É aqui. Você quer segurar a Helena? Heloísa. Heloísa? Você quer segurar a Heloísa? Se você quiser, cara, pega ela, cara. Ajuda, não tem problema. Tá? Perdi. Bom, assim. Esses versículos nos ensinam a usar nosso dinheiro de uma maneira que nos traga o maior ganho possível, mais duradouro. Em outras palavras, eles advogam o prazer cristão. Eles confirmam que Deus não apenas permite, mas ordena que nós fujamos da destruição e busquemos nosso prazer, que é pleno e duradouro, em como utilizar os recursos que nós temos. Lembrei, não importa se você tem 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, ou se você tem 100 reais. O que importa é com quanto você fica, e não quanto você dá. A pessoa ela pode ter 1 milhão de reais e dar 100 reais. Parece que é uma quantia grande, mas para ela não faz diferença nenhuma. Uma pessoa que ganha 1.000 reais e ela der 100 reais, der não é a igreja. Eu não estou falando disso em minha oferta, gente. Estou falando de você abençoar o reino de Deus. Você pode ser inclusive na igreja. Quando você começa a pensar numa dinâmica diferente, o Senhor olha para você como olhou para a viúva pobre. Ela deu tudo o que tinha. Não é que nem aquele que tinha demais e deu só para se ostentar. Eles mostram que todos os males do mundo, os versículos não lemos, 1 Timóteo 6, 18 e 19, eles mostram que todos os males do mundo advêm não porque nossos desejos de felicidade sejam fortes demais, mas porque são fracos, que nos satisfazemos com prazeres passageiros que não atendem os desejos mais profundos da nossa alma, que foi o primeiro conceito que eu trouxe dentro da teologia da alegria. E o problema não é que você quer muito, o problema é que você se satisfaz com pouco, com lixo. As coisas do mundo, do dia a dia, elas são lixo. Chegamos aqui, uma das florzinhas que a menina trouxe estava aqui sequinha, ela não tem vida nenhuma. Essas florzinhas estão lindas e bonitas e maravilhosas aqui. No fim da tarde ela vai estar mais murchinha. Se você vier no meio da semana, ela está sequinha e ela morreu. São as coisas do dia a dia que nós temos. Aquilo com o qual nós colocamos os nossos recursos. A raiz de todo mal é que nós somos pessoas do tipo que se acomodam. Nós nos acomodamos. Estou vendo uma série bem interessante. Um ator de Thor. E ele está falando lá da condição de você se acomodar. Então ele está falando de algumas condições de saúde, ele está falando sobre o benefício de um banho frio. Banho frio seguido de sauna, ou pelo menos um banho frio. Em que dá, ele começa a mostrar as estatísticas lá. E aí eles vão para o extremo, né? Vão lá para o Ártico, ele com os irmãos, não sei o que, e pulam naquela água gelada, entendeu? Depois eles correm lá para a sauna, para esquentar. E ele começa a falar que o problema é que nós nos acomodamos muito fácil. Você se acomoda demais, muito demais fácil. De leitura de escritura, de cristianismo. Se a gente olha o cristianismo das pessoas, é um cristianismo que é pífio, é sem vergonha, ordinário. E a gente fala, eu estou melhor que eu, para. E você não continua crescendo, você não continua buscando, você parece que não sente mais a necessidade de crescer. Nós somos pessoas que nos acomodamos, inclusive em relação ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, não sei se nós já lemos, se não lemos, vamos ler agora. 1 Timóteo 6,10. Sou eu? É. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que loucura! É um cara que tem dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu paro de olhar, eu paro de
ter um tempo com a minha esposa. Eu paro de ter um tempo com os meus filhos, porque eu preciso ganhar dinheiro. O negócio está indo bem, está dando muito dinheiro, então eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E aí a esposa fala, poxa, vamos sair. Não dá, eu tenho que trabalhar. Entenda que o trabalho é digno. E a função da provisão, vocês sabem que eu falo, é do homem dentro do caso, do matrimônio. Mas tem outras coisas. Então nós temos que entender que, e aí vai, aí chega uma hora em que a esposa vai e adultera. Aí o cara fala, poxa, mas eu estava trabalhando, você faz isso comigo? Mas quem que fez isso com ela? Quem que deixou de pastorear? Quem que deixou de cuidar? Filhos, na frente da televisão, na frente da internet, o tempo inteiro, porque é cômodo. Dá um laptop, dá um celular, põe um Netflix lá e deixa o filho 1, 2, 3 horas na frente da televisão. Aí depois o menino se envolve com drogas, se envolve com prostituição, com pornografia. Você fala, o que eu fiz? Não, o que você não fez. Não o que você fez. Você se envolve com tantas atividades que você deixa de dar prioridade para aquilo que é mais importante. Porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, ou seja, eu quero mais, se desviaram da fé. Eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque eu tenho que abrir a loja, eu tenho que ir para a banca, eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que, na sua cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso, além de tudo, gera dor, como Alice orou. Pode ser uma dor física, emocional e espiritual. Se você trabalha mais da conta, o teu físico sofre, o teu emocional, você não se relaciona com as pessoas, você sofre, e você não tem tempo para Deus, você sofre dores. Fala mesmo. Aqui nessa semana, uma da parada de uma placa de estudo integral para as crianças, né? Será que... Eu vi isso também. Eu fiquei pensando nisso, olhando para a placa e pensando, refletindo sobre isso. Será que é ideal o período integral para a criança? Porque aí os pais podem resolver todas as coisas no dia, aí a criança chega, a família se encontra no fim, mais ou menos ao final do dia, a criança vai dormir, você não tem aquele prazer de educar a criança, brincar e o seu papel de pai e mãe. Perfeito. Ótima ilustração. E isso aí também no ar. E isso é algo que cada situação é uma situação. Ponto. Tá? Cada caso é um caso, cada família é uma família. Cada situação é uma situação. Tá? Mas, em regra, se você tira a criança de dentro de casa, do cuidado da mãe, nos primeiros anos, quem vai educar essa criança é a professora, é a tia. Ou tio, quem quer que seja. Entenda que na idade de 0 até 4 anos, isso é estatística, é estudo, tá? Não é filosofia não. De 0 a 4 anos, tudo que acontece marca e define o caráter da criança o resto da vida. Entendeu? Na área sexual, se uma criança pequena vê uma cena de sexo explícito, ela vê aquilo na mente dela, dentro do coração dela, como se ela tivesse passado por aquilo. Ela é marcada. Isso é estudo, está feito, entendeu? Isso aí, para retirar do coração da pessoa, já era. Então eu pego a Heloísa, a Rayane quer trabalhar, e eu vou pegar a Heloísa e vou colocar na creche. Quem vai cuidar é a tia. A tia, ela tem outros pensamentos, ela não é cristã, ela tem outras ideias, e ela vai ensinar a Heloísa a ser como ela acha que é. Quando a Heloísa estiver do tamanho da Helena, ela não vai reagir como a Helena, ela vai reagir como a tia que ensinou. E para você desconstruir isso, leva tempo. Se conseguir. E num contexto desse, uma criança pode sofrer abuso, pode sofrer uma série de problemas, uma série de ensinos. Por que você acha que estão se trabalhando bastante a condição do homeschooling? Estudo em casa. Tá? Você, pai, mãe, você recebe o material e a partir de agora você vai ensinar a sua criança a ela aprender aquilo. E é inclusive legal, não é ilegal, é uma coisa legal. Mas por que as pessoas estão com essa didática? Porque eles estão querendo evitar que
na escola se aprendam doutrinas que não são cristãs. Então, um grande pensamento que eu estou no meu coração, um grande pesar no meu coração. Minha filha, ano que vem, ela está apta para a escola, para a faculdade. Nós vamos nos esforçar para que ela estude no colégio particular, ou nós vamos permitir que ela estude na UNB, em que muitas das pessoas que estudam lá ouvem e aprendem ensinos que não são segundo as Escrituras. Fora do curso, você tem didáticas de ensinos diferentes. E aí o que acontece? Será que a minha filha ela está pronta para encarar isso ou não? Porque depois que entrou e aprendeu e a cabeça foi feita, já era. Porque enquanto uma criança ela está na idade do Pedro, está até na idade do Gabriel, Rafael dela, beleza. Mas quando você passa para o segundo nível, quando você vai para uma faculdade e a pessoa vira adulto, você não pode exigir que a pessoa mude os seus comportamentos. Ela se formou daquele jeito, ela acha que aquilo é certo, e com 18 anos, se ela quiser, ela pega a mala dela e vai embora. O que você vai fazer? Fuja do desejo de ser rico. Desejo de ser rico. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1 a 10, esse texto nós vamos trabalhar bastante ele. Eu vou fazer uma leitura corrida, ou não, vamos ler de 2 em 2 versículos. Felipe, já leu? Não. Nós vamos reler, tá? Não há problema nenhum não. Felipe vai ler 1, 2, Menísia, Wallace, Moisés, e vai assim, tá? De 2 em 2, do 1 ao 10. Vai lá, Felipe. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois dele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. 3, 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5, 6. Altercação sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 7, 8. Porque temos trazido para o mundo. Nada. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. 9 e 10. Pedro. Gabriel, não? Gabriel. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé a si mesmos, e se tornaram se atormentaram com muitas dores. Tá? Então nós vamos brincar daqui para frente um pouco com esse 6 de 1 a 10, entendendo que nós partimos de 2 versículos que dizem que você está debaixo do trabalho de um Senhor que é mau, você tem que honrar Ele. Se você está debaixo do trabalho de um Senhor que é bom, você também tem que honrar Ele, mais ainda. Tá? Paulo escreve a Timóteo, e nós temos que entender essa carta a Timóteo. Por que Paulo escreve a Timóteo? Timóteo era pastor de quem? De onde? Éfeso. Tá? Éfeso era uma cidade que lá moravam os Efésios. Então Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso. Timóteo devia ter uma idade da idade do Filipe, mais ou menos. E aí o que aconteceu? Aquela igreja, que era composta por pessoas mais velhas também, começaram a questionar se o Timóteo ele tinha condição ou não. E começaram a apertar ele. E ele começou a ficar cada vez mais
amoadinho, e ele começa a pensar em desistir. E o apóstolo Paulo fala, não faça isso. E essa primeira carta de Paulo a Timóteo tem essa função, trazer Paulo ou Timóteo de volta ao pensamento. Paulo escreve a Timóteo uma palavra de advertência contra enganadores ardilosos que descobriram que podiam lucrar com o crescimento das igrejas de Éfeso. Você consegue ganhar dinheiro na igreja que você quiser? Sim ou não? Sim. Claro! Uma das maiores, dos lugares que mais facilmente você ganha dinheiro na igreja. Porque você mexe com a emoção das pessoas, você mexe com o espiritual das pessoas, faz promessas em nome de Deus e cobra por isso, e cobra caro. E apesar de vocês, não sei se já viveram esse contexto, de não terem, pelo menos eu procuro não fazer isso, o objetivo de fazer controle sobre a vida das pessoas, para que possa eu haver alguma remuneração, existem muitas igrejas que fazem isso. As pessoas elas começam a estabelecer vínculos, e quando a gente faz um casamento, quando a gente faz um batismo, quando a gente faz um velório, quando a gente faz qualquer coisa, participa de aniversário, qualquer coisa, você estabelece vínculos emocionais muito fortes. Então há um estabelecimento de vínculo e a pessoa ela cria uma codependência daquele que fala. Se eu digo para você que você precisa entregar ou fazer tal coisa, você dificilmente não vai fazer. Isso é muito perigoso. O cara chega para você e fala, olha, você está passando essa dificuldade financeira? Você vai ter que fazer uma campanha, você vai ter que dar R$100 por semana, vai dar R$1.000 por semana, porque daqui a um tempo você vai receber 10 vezes mais. Você faz uma conta, oh, isso vale a pena. Aí não dá certo, sabe o que eu faço? Falta de fé. Ou então, Deus tem algo melhor para você. E simplesmente você engole aquelas palavras, parecendo como se você tivesse com um problema. E parece que é uma grande ignorância, mas não é. Então você chega com um ente querido seu que está enfermo. E você vai numa igreja. Aí você chega naquela igreja e o pastor vai orar para aquela pessoa e ela fala assim, o que ele tem? Ou ela tem? Ah, ele está com câncer terminal, está sofrendo, está... Olha, vou levar você lá numa sala. Leva lá numa sala e começa a falar assim, Deus ele me revelou agora que se você der uma oferta de R$2.000, R$10.000, Deus ele vai curar. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Você acha que a tua mãe não merece isso? Você acha que a tua mãe não vale isso? A pessoa ela faz o que for necessário e entrega aquele recurso nas mãos do pastor. Quando não é curado, isso acontece de monte. Isso acontece na gravidez. Quando a mulher quer ter um parto normal, e ela chega para o médico e fala assim, eu quero ter parto normal. E o médico fala, tudo bem. Quando chega na hora, o médico fala assim, nós precisamos fazer cesárea. Não, doutor, eu quero parto normal. Se você não fizer parto cesárea agora, o teu filho ele vai sofrer, ele pode ter um dano cerebral, ele pode ter isso, ter aquilo. E quem é o responsável é você. A mulher no meio de dores, ela vai fazer o quê? O que o médico faz. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma advertência para Timóteo, cuidado com os enganadores. Cuidado com as pessoas que veem as ovelhas como uma fonte de lucro. De acordo com o verso 5, esses polêmicos e arrogantes tratam a vida espiritual como uma fonte de ganho. Estão tão presos ao amor do dinheiro que a verdade ocupa um lugar bem inferior em seus sentimentos. Eles não se alegram na verdade. O que é importante para eles? Recurso financeiro. Passamos por uma igreja em que o pastor ele gemia na igreja, porque ele não era crente, não era pastor, mas ele recebia um salário de 5, 6, 7 mil reais, 8 mil reais, com um monte de benefícios. Então ele se sujeitava àquilo apenas pelo dinheiro. Tem gente que faz isso? Bom, não só na igreja, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pessoas elas se submetem a fazer serviço simplesmente por causa do recurso financeiro. E em parte não tem problema. O problema é que a pessoa ela faz mal, ela faz murmurando em relação ao seu chefe, ela amaldiçoa, ela faz tudo o que for contra, porque ela não está satisfeita com aquilo. Esses dois exemplos que você deu, tanto dos líderes, em questão de querer ganhar dinheiro e na questão da mulher no parto,
Assim, será que Deus é porque Deus está usando de um tempo de misericórdia para essas pessoas se consertarem em relação às ameaças? Ou porque assim, de uma certa forma é crime, né? Então assim, será que é a misericórdia de Deus que entra nessa ação para essas pessoas se converterem diante desse tipo de comportamento? Ou porque a teologia da prosperidade é propagada no Brasil e nesse mundo afora, né? E continua da mesma forma. Boa pergunta para você fazer na sua oração. Não conheço os pensamentos de Deus. Por que Deus faz e por que Ele deixa? Não tenho como dizer. Cada caso é um caso. Não tenho como dizer. Essas pessoas se alegram com a sonegação de impostos, estão dispostos a aproveitar de qualquer novo motivo de interesse popular para ganhar alguns trocados. Não há problema. O problema é se você se beneficiar da tragédia humana. Então, por exemplo, agora está tendo lá o negócio do quartel. No domingo passado, eu e o Rosana, vamos lá ver como é que está aquele acampamento lá. Não chegamos nem perto, entendeu? Tipo, 5 quilômetros antes estava travado. Eu falei, não, vamos sair fora. Entramos numa quebrada lá, tudo, fomos embora, entendeu? O cara vai lá para vender água, vender salgadinho, vender não sei o quê. O cara não está nem aí com o Brasil, se é esquerda. Se ganha o Bolsonaro, ele vende a bandeira do Bolsonaro. Se ganha o Lula, ele vende a bandeira do Lula, entendeu? Se tiver uma comissão de argentinos aqui, ele pendura as camisas do Brasil e da Argentina. Ele não está nem aí. Ele está preocupado com o recurso financeiro dele. O problema é que muitas vezes as pessoas agem dessa forma no meio da desgraça humana. Então no final do ano a gente sabe, né? Que sempre tem essas chuvas, a gente tem visto, pelo menos aqui no Guará tem chovido das 6 para frente, negócio do além. Inclusive fica um alerta. Se você vier para a igreja hoje à noite, dentro do mesmo contexto, você vem sempre com essa chuva, você vai chegar atrasado. Mas, tá? Então você tem que se preparar um pouquinho antes, senão você não consegue chegar. 6 e pouquinho, o pau cai de chuva. Pá! Entendeu? Então você não vai conseguir sair. É um tal de querer cuidar da criança, porque não vai pegar chuva e tudo mais. Beleza. Fiquem por aqui. Não, mas se programe para chegar um pouquinho antes. Entendeu? Saia um pouquinho antes para que você possa fazer. Então, com esse contexto de chuvas, o que acontece no Rio de Janeiro todo ano? Deslizamento. E aí o que acontece? A televisão vai lá e fala que precisa de recursos e as pessoas realmente vão lá e ajudam. O que as pessoas fazem? Desviam a água potável e vão vender a água potável. Então, se eu estou com um grande estoque de água e as pessoas estão morrendo de sede, o que eu faço? Em vez de vender água por 1, eu vendo por 10. Eu vendo por 50, que é exatamente o que os meus amigos, meus irmãos e irmãs sofrem quando é dia comemorativo. A rosa ficou mais cara por quê? Porque ele quer ganhar mais. Então, quando teve a pandemia, o álcool gel, o que aconteceu? 10, 15, 20, 50, ou um tubinho de álcool gel era R$50, R$60. O que é isso? É ganho ilícito em cima de uma desgraça. Isso você tem que abrir mão em relação a isso. Só para finalizar, alegram-se com a sonegação de impostos, estão dispostos a aproveitar de qualquer novo motivo de interesse popular para ganhar alguns trocados. Nada é sagrado e é essa a minha preocupação. As pessoas elas não pensam em nada a não ser na sua própria satisfação. Não tem no seu coração esse tipo de ação. Muitos aqui trabalham com comércio, inclusive a minha esposa. Mas você tem que sempre pensar que o outro, ele pode necessitar, apesar de as vendas que tem aqui, ou o comércio que tem aqui, inclusive o do Moisés, não são coisas essenciais, mas se fossem essenciais, tem que ser olhados de uma maneira diferente. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Bom que o nosso querido lá ele tem tempo de acordar, né? O olho é o tamanho do olho dele, entendeu? E nós voltamos daqui a 15 minutos, se Deus assim permitir.